O cheiro de lírios e crisântemos ainda me persegue, um aroma doce e sufocante que se misturava ao éter e à tristeza daquele dia. Eu sou Cecília Azevedo Bastos, e naquele 17 de agosto eu enterrava José Carlos, meu marido por 45 anos. 45 anos de uma vida que eu acreditava ser sólida, construída sobre pilares de lealdade e amor. Eu estava ali, de pé, ao lado do caixão de mogno polido, sentindo o peso do meu luto, o vazio que ele deixava. Meus olhos, antes azuis límpidos, estavam embaçados pelas lágrimas que teimavam em cair, mas que eu me esforçava para conter. A dignidade, afinal, era um dos poucos bens que me restavam naquele momento. Meus cabelos prateados, cuidadosamente penteados, e meu vestido preto de crepe, simples, mas impecável, eram um escudo contra o caos que se instalava dentro de mim. As mãos, que um dia foram ágeis na cozinha e firmes na administração da casa, agora tremiam levemente, enquanto eu apertava o terço de pérolas que minha mãe me dera. A capela do cemitério do Morumbi estava repleta. Amigos de longa data, sócios de José Carlos, alguns parentes distantes, todos ali para prestar as últimas homenagens ao homem que eles conheciam como o empresário bem-sucedido, o marido dedicado, o pilar da comunidade. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar a farsa que se desenrolava por trás daquela fachada de respeito e condolências. Eu, a viúva, a matriarca, era o centro das atenções, recebendo abraços apertados e palavras de conforto que soavam vazias, distantes, como ecos de uma realidade que já não existia. Foi então que a porta da capela se abriu com um rangido que pareceu rasgar o silêncio respeitoso. Todos os olhares se voltaram, e ali, parada na entrada, estava ela. Luciana. Uma mulher que eu nunca tinha visto antes, mas que, de alguma forma, meu instinto já reconhecia. Ela tinha uns 40 e poucos anos, talvez 45, com um cabelo longo e tingido de um preto quase azulado, lábios cheios e pintados de um vermelho vibrante que gritava em meio ao luto. O corpo, visivelmente trabalhado por cirurgias plásticas, estava envolto em um vestido preto justo, que mais parecia feito para uma festa do que para um funeral. Ao lado dela, um rapaz jovem, de uns 19 anos, com a mesma arrogância estampada no rosto, o porte atlético e algumas tatuagens visíveis nos braços. Ele era a cópia exata de José Carlos em seus anos de juventude. Um soco no estômago, um golpe que me tirou o ar. Luciana não hesitou. Com uma teatralidade que beirava o grotesco, ela irrompeu pela nave, arrastando o rapaz consigo. Seus saltos agulha ecoavam no mármore, quebrando a solenidade. Ela se jogou sobre o caixão, um grito estridente escapando de seus lábios. Meu amor! Meu José Carlos! Como você pôde me deixar? As palavras, carregadas de um falso desespero, eram como facas afiadas perfurando minha alma já dilacerada. O rapaz, Fernando, seguiu o exemplo, abraçando o caixão e soluçando alto, um choro forçado que não enganava meus ouvidos, mas que parecia convencer a plateia de curiosos. Os murmúrios começaram. Sussurros se espalhavam como fogo na palha seca. Quem são eles? A amante? Eles têm um filho? Eu sentia os olhares sobre mim, não mais de compaixão, mas de curiosidade mórbida, de julgamento. Luciana, percebendo a atenção, levantou a cabeça, os olhos vermelhos de lágrimas que pareciam ter sido ensaiadas. Ela me encarou, um sorriso presunçoso e vitorioso brincando em seus lábios vermelhos. E você, velha aproveitadora? O que faz aqui? O José Carlos nunca te amou de verdade. Eu era o verdadeiro amor da vida dele. Eu e nosso filho Fernando, o único filho homem que ele teve. Aquelas palavras, ditas em alto e bom som, ecoaram pela capela, atingindo cada canto, cada pessoa. A humilhação era pública, avassaladora. Eu senti meu corpo fraquejar, as pernas bambas, a cabeça girando. O terço em minhas mãos parecia se cravar na minha palma. Eu queria gritar, queria desmentir, queria que a terra me engolisse. Mas a dignidade que me fora ensinada desde criança me impediu. Eu apenas apertei o terço com mais força, meus olhos fixos no caixão, como se José Carlos pudesse de alguma forma me dar uma resposta,
uma explicação. Foi nesse momento de desespero que a voz calma e controlada do Dr. Almeida, o advogado de José Carlos por mais de 30 anos, cortou o ar. Ele se aproximou de mim, colocando uma mão gentil no meu ombro. Dona Cecília, por favor, sente-se. O senhor José Carlos merece um funeral digno. Ele então se virou para Luciana e Fernando, sua voz firme, mas sem levantar o tom. Peço a todos que respeitem este momento de luto. A leitura do testamento do senhor José Carlos será amanhã, às 10 da manhã, em meu escritório. Todos os interessados estão convidados a comparecer. A menção do testamento pareceu acender uma faísca nos olhos de Luciana. O choro cessou abruptamente, substituído por um brilho de expectativa. Fernando, ao seu lado, endireitou a postura, um sorriso arrogante surgindo em seu rosto. Eles se afastaram do caixão, mas não saíram da capela. Ficaram ali, observando, como abutres à espera da carniça. Eu, por outro lado, senti um arrepio percorrer minha espinha. Um pressentimento, uma intuição que me dizia que o jogo não tinha terminado, que, de alguma forma, José Carlos, mesmo morto, ainda tinha uma última carta a jogar. E eu, Cecília, a velha e humilhada viúva, seria a responsável por virar essa mesa. A dor do luto se misturava agora a uma frieza calculista, a uma sede de justiça que eu nunca soubera que possuía. Minha vida com José Carlos, antes daquele dia fatídico, era um quadro de Vermeer. Serena, bem ordenada, com uma luz suave que parecia emanar de dentro. Morávamos em uma mansão no Morumbi, um bairro que para mim sempre representou a estabilidade e o sucesso que construímos juntos. A casa, com seus jardins bem cuidados e seus cômodos amplos, era o meu reino. Eu era a dona da casa, a guardiã do lar, a anfitriã impecável. Meu dia começava cedo, com o cheiro do café fresco e o burburinho discreto dos empregados. Eu supervisionava tudo, desde o cardápio do jantar até a organização dos eventos sociais que José Carlos, um empresário do ramo de importação e exportação, exigia para manter sua rede de contatos. Eu não era apenas uma dona de casa. Eu era a administradora silenciosa, a estrategista social. Conhecia os gostos de cada sócio, as alergias dos convidados importantes, as datas de aniversário dos filhos dos clientes. José Carlos confiava em mim para tudo que envolvia a imagem da família. Cecília, você tem um toque de ouro para essas coisas, ele dizia, e eu sentia um orgulho genuíno. Ele era o rosto público, o negociador astuto, o homem de negócios. Eu era a base, o alicerce invisível que sustentava tudo. Nossa rotina era quase um ritual. Ele saía cedo para o escritório. Eu cuidava da casa, das minhas leituras, das minhas aulas de pintura que frequentava 2 vezes por semana. À tarde, eu me dedicava à minha pequena fortuna pessoal, uma herança da minha mãe que eu administrava com discrição e inteligência. Não era uma fortuna para ostentar, mas o suficiente para me dar uma sensação de segurança e independência, algo que eu valorizava muito. José Carlos sabia da minha herança, mas nunca se intrometeu. Ele respeitava minha autonomia financeira, ou assim eu pensava. Nossos jantares eram sempre à mesa, mesmo que só nós dois. Conversávamos sobre o dia dele, sobre os meus projetos. Ele me contava sobre os negócios e eu, com minha memória fotográfica para detalhes, absorvia cada informação. Eu conhecia os nomes dos seus funcionários, os números das contas, os códigos de acesso de alguns arquivos importantes. Não por curiosidade, mas por uma necessidade de estar a par, de ser uma parceira completa. Ele, por sua vez, parecia apreciar minha inteligência discreta, minha capacidade de ouvir e de dar conselhos ponderados. A ironia era cruel. Para o mundo, éramos o casal perfeito. José Carlos e Cecília Bastos. Um exemplo de casamento duradouro, de sucesso e de cumplicidade. As senhoras do clube de golfe me elogiavam, as amigas me invejavam. Cecília, você tem um marido de ouro, tão dedicado, tão presente. E eu, ingênua, acreditava. Eu via José Carlos como um homem íntegro, um pilar de retidão. Ele era meu porto seguro, meu confidente, meu amor.
A ideia de que ele pudesse ter uma vida secreta, uma família paralela, era tão absurda quanto a de que o sol nasceria no oeste. Mas havia pequenos sinais que na época eu ignorei, atribuindo-os ao estresse do trabalho ou à idade. As viagens de negócios que se estendiam por um dia a mais do que o previsto. As chamadas telefônicas que ele atendia em voz baixa, em outro cômodo. O perfume diferente que às vezes eu sentia em suas roupas, um cheiro adocicado que não era o meu. Eu racionalizava. É o perfume de alguma cliente. Ele está cansado, precisa de espaço. Minha mente, tão aguçada para os detalhes da casa e da vida social, era cega para a verdade que se escondia sob o véu da normalidade. Lembro-me de uma vez, há uns 10 anos, quando ele chegou em casa com uma mancha de batom vermelho na gola da camisa. Um batom vibrante, que não era o meu. Meu batom era sempre discreto, em tons de rosa ou nude. Ele se desculpou, dizendo que uma cliente desastrada o abraçou efusivamente. Eu acreditei, ou quis acreditar. A verdade é que a mente humana é especialista em construir narrativas que a protejam da dor. E a minha narrativa era a de um casamento feliz e inabalável. Eu tinha uma pequena fortuna pessoal, como mencionei. Herança da minha mãe, que sempre me ensinou a importância da independência. Eu a administrava com a ajuda de um consultor financeiro, mas as decisões eram minhas. Era um fundo de segurança, um colchão para o futuro. José Carlos sabia, mas nunca se interessou pelos detalhes. Ele tinha os próprios milhões, e eu, os meus. Essa independência, que antes era apenas um conforto, se tornaria, sem que eu soubesse, uma arma. A casa no Morumbi, com seus móveis antigos e suas memórias, era o palco da minha vida. As paredes, que testemunharam tantos jantares, tantas risadas, tantos momentos de intimidade, agora pareciam sussurrar segredos. Eu andava pelos corredores, tocando os objetos, as fotografias, tentando encontrar um indício, uma pista que me dissesse que tudo aquilo era um pesadelo. Mas a imagem de Luciana e Fernando, tão reais, tão insolentes, se recusava a desaparecer. A serenidade aparente que eu sempre transmiti estava se desfazendo, revelando uma ferida profunda, uma traição que ia além da infidelidade. Era uma traição à minha vida, à minha identidade, a tudo que eu acreditava ser. E a ironia era que, enquanto eu era vista como a viúva digna e sofredora, por dentro, uma transformação silenciosa e implacável já havia começado. A Cecília que todos conheciam estava morrendo, e em seu lugar nascia uma mulher que não temia a escuridão, que não se curvaria à humilhação. A descoberta da traição não foi um evento explosivo, mas um gotejar lento e insidioso de pequenas revelações, cada uma mais dolorosa que a anterior, até que a barragem se rompeu. Não houve um bilhete de amor escondido ou uma confissão dramática. Foi algo muito mais mundano, e por isso, mais devastador. José Carlos tinha o hábito de deixar sua pasta de trabalho sobre a mesa da biblioteca, sempre impecavelmente organizada. Naquela manhã de terça-feira, cerca de 3 meses antes de sua morte, ele havia saído às pressas para uma reunião importante e, por algum motivo, deixou a pasta aberta. Eu estava passando pela biblioteca, a caminho do jardim para regar minhas orquídeas, quando meus olhos, por puro acaso, pousaram sobre um documento. Não era um contrato de negócios, nem um relatório financeiro. Era uma certidão de nascimento. Meu coração deu um salto. Uma certidão de nascimento? De quem? A curiosidade, que eu sempre mantive sob controle, me dominou. Peguei o documento com as mãos trêmulas. O nome do pai? José Carlos Bastos. O nome da mãe? Luciana Viana. O nome do filho? Fernando Bastos Viana. A data de nascimento? 19 anos atrás. O ar pareceu rarear nos meus pulmões. 19 anos. 19 anos de mentiras. 19 anos de uma vida paralela que ele escondeu de mim. Fernando, o rapaz do funeral. Aquele que se parecia tanto com ele. Aquele que Luciana chamou de o único filho homem. Eu senti um nó na garganta, um gosto amargo na boca. Minhas mãos tremiam tanto que a certidão quase caiu.
Eu a segurei com força, como se fosse a prova de um crime. E era. Um crime contra a minha vida, contra a nossa história. A primeira reação foi negação. Não, não pode ser. Deve ser um engano. Um homônimo. José Carlos nunca faria isso. Ele me amava. Ele era um homem de família. Mas a imagem de Luciana, com seus lábios vermelhos e seu olhar desafiador, já estava gravada na minha mente. E o rosto de Fernando, tão parecido com o dele. A negação durou apenas alguns minutos, substituída por uma onda avassaladora de dor e raiva. Uma dor física, que me apertava o peito, me roubava o fôlego. Uma raiva fria, que me fez querer quebrar tudo, gritar, chorar até não ter mais lágrimas. Mas eu não fiz nada disso. A dignidade, novamente, me segurou. Eu dobrei a certidão de nascimento com cuidado, como se fosse um pedaço de vidro quebrado, e a coloquei de volta na pasta, exatamente onde a encontrei. Naquele dia, eu não reguei as orquídeas. Eu me sentei na poltrona da biblioteca, a mesma poltrona onde José Carlos lia seus jornais, e tentei processar a informação. 19 anos. Isso significava que o caso começou quando Fernando nasceu, ou até antes. Quando eu tinha 49 anos, e ele, 50 e poucos. Uma vida inteira de mentiras. A partir daquele dia, minha vida se tornou uma investigação silenciosa. Eu comecei a observar José Carlos com outros olhos. Cada gesto, cada palavra, cada ausência. As viagens de negócios que antes eu aceitava sem questionar, agora eram analisadas com lupa. Eu comecei a prestar atenção aos detalhes que antes me escapavam. O cheiro de perfume adocicado em suas roupas, que eu atribuía a clientes, agora tinha um nome: Luciana. As chamadas telefônicas sussurradas, que eu pensava serem de negócios confidenciais, agora tinham um rosto. Eu comecei a verificar as contas bancárias que ele tinha em meu nome, as que eu tinha acesso. Nada de anormal ali. Mas eu sabia que José Carlos tinha outras contas, as da empresa, as pessoais que ele administrava sozinho. Eu comecei a procurar por recibos, por extratos, por qualquer coisa que pudesse me dar mais informações. Lembro-me de uma tarde, ele estava no escritório, e eu, fingindo procurar um livro na estante, observei-o. Ele estava ao telefone, a voz baixa, quase um sussurro. Sim, meu amor, já estou providenciando. Não se preocupe. Fernando terá tudo o que precisa. Meu coração gelou. Meu amor. Não era para mim. Nunca foi para mim. Não daquele jeito. Eu comecei a notar as pequenas mentiras, as desculpas esfarrapadas. Fiquei preso no trânsito, quando o trânsito estava livre. O voo atrasou, quando eu sabia que não havia atrasos. Cada mentira era um tijolo a mais no muro que ele construiu entre nós. A confirmação veio de forma gradual, dolorosa. Eu encontrei um extrato de uma conta bancária que eu não conhecia, em um banco diferente. Os saques eram regulares, em valores altos, sempre para uma mesma conta. O nome do beneficiário: Luciana Viana. E havia pagamentos de mensalidades escolares, de faculdade, de um carro. Tudo em nome de Fernando Bastos Viana. A prova irrefutável. A dor era excruciante, mas a raiva, a frieza, começaram a tomar conta. Eu não chorei mais. As lágrimas secaram, substituídas por uma determinação gélida. Eu não podia confrontá-lo. Não ainda. Eu precisava de mais. Eu precisava entender a extensão da traição. E eu precisava de um plano. A sede de vingança não nasceu de um acesso de fúria, mas de uma necessidade profunda de restaurar a dignidade que me foi roubada. Não era sobre dinheiro, não era sobre posse. Era sobre a verdade. Era sobre a minha vida, que ele transformou em uma mentira. Eu não queria apenas que ele pagasse. Eu queria que ele sentisse, de alguma forma, a mesma humilhação, a mesma dor que ele me causou. E eu queria que Luciana e Fernando, que se beneficiaram dessa farsa, fossem expostos. A Cecília que eu conhecia estava morrendo, e em seu lugar nascia uma estrategista, uma caçadora. E José Carlos, sem saber, havia se tornado a presa. A investigação profunda que se seguiu à descoberta da certidão de nascimento foi um mergulho nas sombras da vida de José Carlos e, por extensão, na minha própria. Eu me tornei uma detetive silenciosa, movida por uma mistura de dor,
raiva e uma curiosidade mórbida. Minha mente, que antes se dedicava a organizar jantares e cuidar do jardim, agora estava focada em desvendar cada segredo, cada mentira. Minha primeira linha de ação foi o escritório de José Carlos. Eu conhecia a rotina dele, os horários em que ele saía para almoçar, as reuniões que o mantinham fora por horas. Eu tinha as chaves do escritório dele em casa, uma cópia que ele me dera há anos, para qualquer emergência. A emergência, agora, era a minha própria sanidade. Numa tarde em que ele estava em uma reunião fora da cidade, eu fui ao escritório. O prédio, no centro de São Paulo, era imponente, com portaria e segurança. Mas eu era a senhora Bastos, a esposa do dono. Ninguém me questionou. Subi de elevador, o coração batendo forte no peito. A sala dele era ampla, com uma mesa de mogno e estantes repletas de livros e documentos. O cheiro de charuto e café pairava no ar. Comecei pela mesa. Gavetas trancadas? Não para mim. Eu sabia onde ele guardava as chaves reservas, em um pequeno cofre atrás de um quadro na parede. Abri as gavetas, uma por uma. Contratos, relatórios, correspondências. E então, em uma gaveta mais escondida, encontrei uma pasta com o nome Assuntos Pessoais. Dentro, mais extratos bancários, comprovantes de pagamentos de aluguel de um apartamento em um bairro mais modesto, contas de luz, água, telefone, tudo em nome de Luciana Viana. E, para minha surpresa, fotos. Fotos de José Carlos com Luciana, com Fernando, em festas de aniversário, em viagens. Fotos de uma família feliz, uma família que não era a minha. Eu senti um calafrio. Ele não apenas mantinha uma amante e um filho. Ele vivia uma vida paralela, comemorando datas, criando memórias. A traição era mais profunda do que eu imaginava. Não era um deslize, um erro. Era uma escolha, uma vida inteira de escolhas. Eu fotografei cada documento com meu celular, um modelo mais antigo, mas que servia ao propósito. Cada foto era uma prova, um pedígio para a minha vingança. A extensão da traição se revelou ainda maior. Descobri que José Carlos não apenas sustentava Luciana e Fernando, mas havia comprado o apartamento para eles, pagava a faculdade de Fernando, dava uma mesada generosa para Luciana. Ele havia investido uma fortuna nessa vida secreta, enquanto eu, a esposa, vivia na ilusão de um casamento feliz. A revelação de outros envolvidos na conspiração foi o que mais me chocou. Não era apenas José Carlos, havia cúmplices. O motorista particular de José Carlos, o velho Geraldo, que trabalhava para nós há mais de 20 anos. Eu o via como um homem leal, quase da família. Mas nos extratos havia pagamentos regulares para ele, além do salário. Pagamentos que coincidiam com as viagens de negócios de José Carlos. Geraldo era o elo, o mensageiro, o cúmplice silencioso que levava José Carlos para seus encontros, que entregava dinheiro, que mantinha o segredo. A traição era em cascata, atingindo até mesmo as pessoas em quem eu confiava. Havia também a secretária de José Carlos, a senhora Elza, uma mulher de meia idade, sempre discreta e eficiente. Eu a via como uma aliada, alguém que me ajudava a organizar a agenda social de José Carlos. Mas em algumas correspondências encontrei e-mails trocados entre José Carlos e Luciana, com a senhora Elza em cópia. Ela era a ponte, a facilitadora. Ela agendava os encontros, as viagens, as desculpas. Ela sabia de tudo. A transformação psicológica que eu sofri durante essa investigação foi profunda e irreversível. A Cecília ingênua, a esposa dedicada, a dona de casa perfeita, estava morrendo a cada nova descoberta. Em seu lugar, nascia uma mulher fria, calculista, movida por uma sede de justiça que beirava a obsessão. Eu não chorava mais. As lágrimas haviam secado, substituídas por uma determinação gélida. Eu não sentia mais dor, apenas uma raiva contida, uma energia que me impulsionava a ir mais fundo, a descobrir cada detalhe. Eu comecei a ver o mundo de forma diferente. As pessoas, as relações, tudo parecia ter uma camada de falsidade por baixo. Eu me tornei uma observadora implacável, notando cada nuance, cada mentira, cada traição.
Minha mente, antes tão focada na beleza e na harmonia, agora se deleitava na complexidade das intrigas humanas. Eu me lembro de uma noite, José Carlos chegou em casa, cansado, e me abraçou. Minha Cecília, você é a luz da minha vida. Eu o abracei de volta, um sorriso nos lábios, mas por dentro eu senti um vazio, uma repulsa. Eu estava fingindo, e percebi que era boa nisso. A capacidade de fingir, de esconder minhas verdadeiras emoções, se tornou uma ferramenta poderosa. Eu comecei a planejar. Não uma vingança impulsiva, mas algo que fosse meticuloso, devastador e, acima de tudo, simbólico. Eu queria que a verdade viesse à tona, não apenas para mim, mas para todos que ele enganou. Eu queria que Luciana e Fernando sentissem a mesma humilhação que eu senti. E eu queria que José Carlos, mesmo morto, tivesse que enfrentar as consequências de suas escolhas. A Cecília, que eu era antes da descoberta da traição, era uma mulher de fé, de princípios, que acreditava na bondade inerente das pessoas. A Cecília, que emergiu dessa investigação, era uma mulher que havia perdido a fé, que via a maldade em cada sombra e que estava disposta a usar sua inteligência e sua frieza para alcançar a justiça. Não importa o custo. Eu estava pronta para a guerra. E o campo de batalha seria o testamento de José Carlos. O planejamento estratégico da minha vingança não foi um ato de fúria, mas uma obra de arte meticulosa, construída peça por peça, com a precisão de um relojoeiro. Eu não queria apenas destruir Luciana e Fernando. Eu queria desmascarar a farsa de José Carlos, expor a verdade para o mundo e, acima de tudo, restaurar a minha dignidade. A chave para tudo estava no testamento. Eu sabia que José Carlos, apesar de sua vida dupla, era um homem que prezava a imagem, o legado. Ele não queria que seu nome fosse manchado por escândalos após sua morte. E eu, Cecília, conhecia essa vaidade melhor do que ninguém. Minha primeira jogada foi sutil, quase imperceptível. Comecei a plantar sementes de culpa em José Carlos, não de forma direta, mas através de conversas aparentemente inocentes. Eu falava sobre a importância da lealdade, da honestidade, do legado que deixamos para trás. José Carlos, o que as pessoas dirão de nós quando não estivermos mais aqui? O que elas se lembrarão? Eu falava sobre a fragilidade da vida, sobre a importância de ter a consciência limpa. Lembro-me de uma noite, estávamos jantando, e eu comentei sobre um caso de um empresário que havia morrido e deixado uma confusão de herança por causa de uma família secreta. Que vergonha, não é, José Carlos? Manchar o nome da família assim. A esposa, os filhos legítimos, todos sofrendo as consequências da irresponsabilidade dele. Eu o observei. Ele ficou tenso. O garfo parou no meio do caminho. É, Cecília, uma pena. As pessoas deveriam pensar mais no futuro, no que deixam para trás. Eu sorri, um sorriso que não alcançava meus olhos. A semente estava plantada. Eu também comecei a enfatizar minha própria fragilidade. Não de forma dramática, mas sutil. José Carlos, sinto-me tão cansada ultimamente. A idade chega, não é? E se algo me acontecer? Quem cuidará de tudo? Eu sabia que ele, no fundo, tinha um senso de responsabilidade e, talvez, um resquício de culpa. Ele sempre se preocupou com o meu bem-estar, mesmo enquanto me traía. A preparação de recursos foi crucial. Eu tinha minha própria fortuna, como já mencionei, mas eu também tinha acesso a informações privilegiadas sobre as finanças de José Carlos. Eu sabia onde ele guardava documentos importantes, senhas de contas, investimentos. Eu comecei a organizar tudo, a criar um mapa mental de seus bens, de suas dívidas, de seus segredos financeiros. Eu não queria o dinheiro dele para mim. Eu queria usá-lo como uma ferramenta, uma arma. Meu principal aliado, sem que ele soubesse inicialmente, seria o Dr. Almeida. Ele era o advogado de confiança da família há décadas. Um homem íntegro, ético, que prezava a lei e a vontade do cliente. Eu sabia que José Carlos, em algum momento, procuraria o Dr. Almeida para organizar seu testamento. E eu precisava garantir que a vontade final de José Carlos fosse a que me beneficiasse, a que expusesse a verdade. Eu comecei a ter conversas com o Dr. Almeida, sempre de forma casual.
Doutor Almeida, José Carlos tem falado muito sobre o futuro, sobre a importância de deixar tudo em ordem. Ele está preocupado com a segurança da família, com a minha segurança. Eu plantava na ideia de que José Carlos estava pensando em mim, em nosso futuro, em nosso legado. Eu sabia que o doutor Almeida, ao redigir o testamento, consideraria a vontade expressa de José Carlos, mas também o contexto familiar que ele conhecia tão bem. Os primeiros testes e manipulações menores foram sutis. Eu comecei a monitorar as ligações de José Carlos, os e-mails. Eu sabia que Luciana era insistente, sempre pedindo mais dinheiro, mais atenção. Eu, discretamente, dificultava o acesso dela a José Carlos. Por exemplo, se ela ligava para a casa, eu atendia e dizia que ele estava ocupado, ou que havia saído. Se ela mandava e-mails para o endereço pessoal dele, eu os interceptava e os apagava, ou os respondia de forma genérica, como se fosse a secretária. Pequenas sabotagens que a deixavam frustrada, e talvez a fizessem pressionar José Carlos ainda mais. Eu também comecei a manipular a percepção de José Carlos sobre Luciana. De forma indireta, eu comentava sobre a ganância de algumas pessoas, sobre como o dinheiro podia corromper. José Carlos, você não acha que algumas pessoas só se aproximam por interesse? É tão triste ver isso. Eu sabia que ele, no fundo, desconfiava da motivação de Luciana. Ele a sustentava, mas nunca a assumiu publicamente. Isso me dava uma vantagem. O crescimento da frieza calculista em mim era assustador. Eu me olhava no espelho e via uma mulher diferente. Os olhos, antes cheios de calor, agora tinham um brilho gélido, uma determinação implacável. Eu não sentia mais culpa por minhas ações. Eu as via como uma forma de justiça, de retribuição. José Carlos havia me roubado 45 anos de verdade, de dignidade. Eu o faria pagar por isso, mesmo que ele não estivesse mais vivo para testemunhar. A ironia dramática era palpável. José Carlos, o homem que se considerava tão astuto, tão no controle, estava sendo manipulado por sua própria esposa, a mulher que ele subestimava. Ele pensava que estava protegendo seus segredos, mas eu estava usando esses segredos contra ele. Eu sabia que o tempo era essencial. José Carlos não era um homem jovem, e sua saúde, embora boa, não era inabalável. Eu precisava que ele fizesse o testamento, e que o fizesse da forma que eu precisava. Eu continuei a plantar as sementes, a reforçar a ideia de um legado limpo, de uma esposa leal que merecia ser protegida. E então, um dia, ele me disse: Cecília, conversei com o Dr. Almeida. Estou organizando minhas coisas, meu testamento. Quero ter certeza de que você estará segura, não importa o que aconteça. Meu coração deu um salto. A isca havia sido mordida. Eu sorri, um sorriso de alívio e gratidão, mas por dentro eu sentia uma satisfação sombria. O plano estava em andamento. E eu, a velha e frágil Cecília, estava no controle. A execução da manipulação foi um balé de sutilezas, um jogo de xadrez psicológico onde cada movimento era calculado para desarmar os adversários e garantir a minha vitória. Eu me tornei uma atriz, interpretando o papel da viúva enlutada e frágil, enquanto por dentro minha mente fervilhava com estratégias. Minha principal arma era o fingimento de fragilidade. No funeral, eu me permiti parecer devastada, quase à beira do desmaio. Isso fez com que Luciana e Fernando me subestimassem ainda mais. Eles me viam como uma velha patética, uma relíquia do passado, fácil de ser descartada. Olha a velha, mal consegue ficar em pé. Ouvi Fernando sussurrar para Luciana enquanto eu recebia as condolências. Eles não sabiam que por trás daquele véu de dor havia uma mente afiada, observando cada movimento deles, cada palavra. Eu mantive a compostura, mesmo quando Luciana se jogou sobre o caixão, armando o escândalo. Minha reação foi de choque, de dor, mas não de raiva explícita. Eu queria que eles se expusessem, que mostrassem sua verdadeira natureza. E eles o fizeram, com uma vulgaridade que me dava nojo, mas que também me dava a certeza de que eu estava no caminho certo. A humilhação pública que eles me infligiram no funeral seria a mesma humilhação que eles sofreriam na leitura do testamento.
A ironia poética estava se desenhando. A escalada gradual das manipulações começou antes mesmo do funeral, como eu já havia mencionado, com as sementes de culpa plantadas em José Carlos. Mas após a morte dele, a manipulação se voltou para o ambiente ao meu redor. Eu me certifiquei de que todos os amigos e familiares vissem minha dor, minha dignidade. Eu recebia as condolências com um sorriso triste, um aceno de cabeça, uma palavra de agradecimento. Dona Cecília é uma santa, ouvi uma amiga dizer. Que força, que dignidade! Essas palavras eram música para meus ouvidos. Elas reforçavam a imagem que eu queria projetar, a imagem da vítima, da mulher injustiçada. Luciana, por outro lado, estava se expondo cada vez mais. Ela ligava para a casa, exigindo falar com o Dr. Almeida, perguntando sobre o testamento, sobre os bens de José Carlos. Ela ligava para amigos em comum, tentando obter informações, espalhando fofocas sobre o casamento de fachada de José Carlos e eu. Ela estava cavando a própria cova, e eu a deixava fazer isso. A tensão crescente era quase palpável. Eu sabia que Luciana e Fernando estavam ansiosos pela leitura do testamento. Eles se sentiam no direito. Acreditavam que José Carlos havia lhes prometido tudo. Eu os deixava alimentar essa ilusão. Eu os observava, como um predador observa sua presa antes do ataque final. Houve momentos em que quase fui descoberta. Uma vez, Luciana ligou para a casa e eu atendi. Ela estava furiosa. Eu sei que você está escondendo coisas, velha. O José Carlos me prometeu tudo. Eu tenho provas. Eu mantive a voz calma, quase sussurrante. Minha querida, eu estou de luto. Não tenho cabeça para essas coisas. O Dr. Almeida cuidará de tudo. Tenha paciência. Ela berrou do outro lado da linha, mas eu desliguei, um sorriso frio nos lábios. Ela estava desesperada, e o desespero a tornava imprudente. Outro momento de tensão foi quando Fernando tentou entrar no escritório de José Carlos, antes da leitura do testamento. Ele foi barrado pela segurança. Eu sou o filho do Dr. Bastos. Tenho o direito de entrar. O segurança, um homem que me conhecia há anos, ligou para mim. Dona Cecília, o rapaz está aqui, fazendo um escândalo. Eu instruí o segurança a não deixá-lo entrar, a dizer que o escritório estava lacrado para a auditoria do testamento. Fernando saiu furioso, mas eu sabia que ele estava se expondo, mostrando sua arrogância e sua falta de respeito. Eu me preparei para a leitura do testamento como se fosse para uma batalha. Escolhi um vestido preto simples, mas elegante. Meus cabelos prateados estavam impecáveis. Eu queria transmitir uma imagem de dignidade, de serenidade, de controle. Eu sabia que Luciana e Fernando viriam com suas roupas chamativas, suas atitudes arrogantes. O contraste seria gritante. Na manhã da leitura, o escritório do Dr. Almeida estava cheio. Além de mim, Luciana e Fernando, havia alguns sócios de José Carlos, alguns parentes distantes e alguns amigos próximos que vieram por curiosidade ou para me apoiar. O Dr. Almeida, com seu terno impecável e sua voz calma, parecia o mestre de cerimônias de um espetáculo. Luciana e Fernando estavam sentados à minha frente, com sorrisos presunçosos. Luciana usava um vestido vermelho vibrante que parecia gritar: "Eu sou a nova mulher." Fernando, com suas tatuagens e seu ar de superioridade, parecia pronto para reivindicar seu lugar. Eles me olhavam com desdém, como se eu fosse um obstáculo insignificante. Eu os observei, um sorriso quase imperceptível brincando em meus lábios. Eles não sabiam o que os esperava. Eles não sabiam que José Carlos, o homem que eles pensavam ter manipulado, havia me dado a arma final. E eu, Cecília, estava pronta para usá-la. A tensão na sala era quase palpável, mas eu estava calma, fria e com uma satisfação sombria que me aquecia por dentro. O palco estava montado para o confronto final. O confronto dramático se desenrolou no escritório do Dr. Almeida, um palco perfeito para a revelação que mudaria tudo. A sala era espaçosa, com estantes de livros que iam do chão ao teto, uma mesa de mogno imponente no centro e cadeiras de couro que pareciam absorver o som, criando uma atmosfera de solenidade e expectativa.
A luz que entrava pela janela, filtrada pelas persianas, criava um jogo de sombras que adicionava um toque teatral ao ambiente. Eu cheguei pontualmente, às 10 da manhã, acompanhada de minha sobrinha, Ana Lúcia, que veio de Campinas para me dar apoio. Ela era uma jovem advogada, mas não estava ali como profissional, e sim como família. Eu vestia meu vestido preto de crepe, o mesmo do funeral, e meus cabelos prateados estavam presos em um coque elegante. Minha expressão era de serena dignidade, a mesma que eu havia cultivado por toda a minha vida, e que agora servia como uma máscara perfeita para a frieza calculista que me habitava. Luciana e Fernando já estavam lá, sentados em frente à mesa do Dr. Almeida, com uma postura que beirava a insolência. Luciana, com seu vestido vermelho vibrante, parecia uma mancha de cor berrante no ambiente sóbrio. Seus lábios, pintados de um vermelho ainda mais intenso, estavam curvados em um sorriso presunçoso. Fernando, ao seu lado, com suas roupas de marca e seu ar de superioridade, parecia pronto para reivindicar seu trono. Eles me lançaram olhares de desdém, como se eu fosse uma intrusa, uma figura patética que em breve seria despachada. Alguns sócios de José Carlos, curiosos e tensos, ocupavam as outras cadeiras. Havia também alguns amigos próximos que vieram por lealdade a mim, mas também, eu sabia, por uma dose de curiosidade. O ar estava pesado, carregado de expectativas e tensões não ditas. O Dr. Almeida, com sua calma habitual, sentou-se à cabeceira da mesa. Ele ajeitou os óculos de aro fino no nariz e abriu uma pasta de couro preta. Sua voz, sempre controlada, preencheu o silêncio. Bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês. Estamos aqui hoje para a leitura do testamento do Sr. José Carlos Bastos, falecido no último dia 17. Luciana pigarreou impaciente. Podemos ir direto ao ponto, Dr. Almeida. Não temos o dia todo. Fernando assentiu, um sorriso arrogante nos lábios. O Dr. Almeida lançou-lhes um olhar frio, mas não respondeu à provocação. Ele começou a ler, sua voz monótona, mas cada palavra era um golpe. Ele leu as formalidades, as cláusulas iniciais, a identificação do testador. Luciana e Fernando se remexiam nas cadeiras, impacientes, e então ele chegou à parte principal. Pela presente, eu, José Carlos Bastos, em pleno gozo de minhas faculdades mentais e ciente de minhas responsabilidades, revogo quaisquer testamentos anteriores e declaro minha última vontade e disposição de bens. Ele fez uma pausa e eu senti meu coração acelerar. Deixo como minha única e exclusiva herdeira universal de todos os meus bens, móveis e imóveis, valores em contas bancárias, investimentos, ações e quaisquer outros ativos que possuo, presentes e futuros, minha amada e leal esposa, Cecília Azevedo Bastos. A sala mergulhou em um silêncio atordoante. Luciana e Fernando congelaram. O sorriso presunçoso de Luciana se desfez em pavor, seus lábios vermelhos se contorcendo em uma careta de incredulidade. Fernando, que até então mantinha uma postura altiva, berrou, levantando-se abruptamente. — O quê? Isso é um erro, uma piada, não é possível. O Dr. Almeida, imperturbável, continuou a ler, como se nada tivesse acontecido. Declaro que esta é minha vontade expressa e irrevogável, feita sem qualquer coação ou influência, e que reflete meu desejo de proteger e assegurar o futuro de minha esposa, que sempre esteve ao meu lado e foi o pilar de minha vida. Luciana se levantou, os olhos arregalados, o rosto pálido sob a maquiagem pesada. Isso é uma farsa, uma armação. Ele não podia ter feito isso. Eu sou a mãe do filho dele, o único filho homem. Ele me prometeu tudo. Ela apontou para mim, o dedo trêmulo. Essa velha bruxa deve ter manipulado ele. Ela o drogou. Ela o forçou. Eu permaneci sentada, imóvel, minha expressão de serena dignidade inabalável. Meus olhos, no entanto, brilhavam com uma satisfação sombria. A vingança estava sendo servida, fria e implacável. Fernando, com a voz embargada pela raiva e incredulidade, se juntou à mãe. Meu pai nunca faria isso. Ele me amava. Ele me prometeu a empresa. Eu sou o herdeiro legítimo.
O doutor Almeida, finalmente, levantou os olhos do documento. Sua voz era calma, mas carregada de autoridade. Senhora Viana, senhor Fernando, peço que se acalmem. Este testamento foi redigido há 6 meses na presença de 2 testemunhas idôneas e assinado pelo senhor José Carlos Bastos. Ele estava em pleno gozo de suas faculdades mentais, como atestado por laudos médicos que tenho aqui. Ele pegou uma pasta separada e mostrou os documentos. Além disso, o senhor José Carlos fez questão de gravar um vídeo em meu escritório, onde ele reitera sua vontade e explica suas razões. A menção do vídeo foi o golpe final. Luciana e Fernando empalideceram ainda mais. A revelação da verdadeira identidade de José Carlos, não como o pai amoroso e provedor que eles imaginavam, mas como um homem que, no final, escolheu sua esposa legítima, era devastadora. Ele gravou um vídeo? Luciana sussurrou, a voz falhando. Sim, o doutor Almeida respondeu. Ele expressou seu desejo de que sua vida e seu legado fossem honrados e que sua esposa, Dona Cecília, fosse a única a herdar seus bens, em reconhecimento à sua lealdade e dedicação ao longo de 45 anos de casamento. A sala estava em silêncio novamente, exceto pelos soluços abafados de Luciana e a respiração ofegante de Fernando. Os sócios e amigos presentes olhavam para Luciana e Fernando com uma mistura de choque e desprezo. A verdade estava exposta. A farsa havia desmoronado. Luciana tentou argumentar, ameaçar com processos, mas o doutor Almeida, com sua calma inabalável, apresentou provas irrefutáveis da sanidade de José Carlos e de suas últimas vontades. Ele explicou que José Carlos havia feito doações em vida para Fernando, mas que essas doações não configuravam herança, e que Luciana nunca teve qualquer direito legal sobre os bens dele. A execução da vingança foi simbolicamente apropriada. Eles, que me humilharam publicamente no funeral, foram humilhados publicamente no escritório do advogado. Eles, que se consideravam a nova família e os legítimos herdeiros, foram despojados de tudo, sem um tostão. A arrogância de Luciana e Fernando se transformou em desespero e fúria impotente. No final, Luciana e Fernando saíram do escritório do doutor Almeida sem um tostão, com o rabinho entre as pernas, seus rostos contorcidos em uma mistura de raiva e humilhação. Eles tentaram me lançar um último olhar de ódio, mas eu os encarei com uma frieza que os fez desviar o olhar. A vitória era minha. E mesmo de luto, eu sentia a dignidade da minha vida restaurada. Todos ali, inclusive meus amigos, entenderam quem realmente havia sido a mulher de José Carlos Bastos. A Cecília que eles conheciam, a digna e leal esposa, havia prevalecido. Mas a Cecília que eu me tornei, a estrategista fria e implacável, era a verdadeira vencedora. As consequências daquele dia no escritório do Dr. Almeida se estenderam muito além das paredes da sala. Para Luciana e Fernando, foi o fim de uma ilusão, o desmoronamento de um castelo de areia construído sobre mentiras e promessas vazias. Para mim, Cecília, foi o fim de uma era e o início de uma nova, marcada por uma transformação irreversível. Nos dias que se seguiram à leitura do testamento, a notícia se espalhou como um incêndio. O escândalo do funeral, que antes me colocava em uma posição de vítima humilhada, agora se reverteu. As pessoas que antes murmuravam com curiosidade mórbida, agora me olhavam com admiração e respeito. Dona Cecília, que mulher forte, que dignidade! As amigas me ligavam, não mais para dar pêsames, mas para expressar sua indignação com Luciana e Fernando e sua admiração pela minha postura. Aquela mulher é uma golpista, e o filho um insolente. José Carlos fez muito bem em deixar tudo para você, Cecília. Eu recebia essas palavras com um sorriso gentil, um aceno de cabeça, mas por dentro, minha análise era fria e calculista. Eu havia obtido o que queria, a verdade exposta, a dignidade restaurada, a vingança consumada. Luciana e Fernando foram desmascarados publicamente, sua ganância e sua falta de caráter expostas para todos verem. Eles perderam não apenas a herança que esperavam, mas também qualquer resquício de reputação que pudessem ter. A humilhação que eles me infligiram no funeral foi devolvida a eles em dobro.
com juros. Mas a vitória tinha um custo. O custo emocional da minha transformação foi imenso. A Cecília que eu era antes, a mulher que acreditava no amor incondicional, na lealdade, na bondade das pessoas, havia morrido. Em seu lugar, nasceu uma mulher endurecida, cética, que via o mundo através de uma lente de desconfiança. A inocência se foi, substituída por uma frieza que, por vezes, me assustava. Eu me pegava observando as pessoas, analisando seus gestos, suas palavras, procurando por sinais de falsidade, de segredos. A capacidade de fingir que eu havia dominado durante minha investigação agora era uma parte de mim. Eu podia sorrir, conversar, agir como a velha Cecília, mas por dentro eu era outra pessoa. A ambiguidade moral sobre os métodos que usei me assombrava em alguns momentos. Eu havia manipulado, planejado, agido com uma frieza que eu nunca imaginei possuir. Eu havia usado a vaidade de José Carlos, sua culpa, sua preocupação com o legado para garantir que ele fizesse o testamento a meu favor. Eu havia permitido que Luciana e Fernando se expusessem, sabendo que eles cairiam na minha armadilha. Eu era a vítima, sim, mas também me tornei a predadora. Havia momentos de solidão, de vazio. A casa, antes cheia de memórias, agora parecia um mausoléu. José Carlos se foi, e com ele, a ilusão de um casamento perfeito. Eu era a única herdeira de uma fortuna. Mas o que isso significava sem a pessoa com quem eu a construí? A satisfação da vingança era real, mas era uma satisfação sombria, que não preenchia o buraco deixado pela traição. Eu me lembro de uma tarde, sentada no jardim, observando minhas orquídeas. Elas floresciam, lindas e vibrantes, alheias à tempestade que havia passado. Eu as toquei, sentindo a delicadeza de suas pétalas. Pensei em José Carlos. Ele era um homem complexo, cheio de contradições. Ele me amou, à sua maneira, eu acredito. Mas também amou outra mulher e teve um filho com ela. Ele era um traidor, sim, mas também um homem que, no final, tentou corrigir seus erros à sua maneira. A vingança me deu a justiça que eu buscava, mas não me trouxe a paz. A paz, eu percebi, não viria de fora, mas de dentro. E a Cecília que eu me tornei ainda estava aprendendo a viver com essa nova versão de si mesma. A mensagem final, que eu gostaria de deixar para quem me ouve, é perturbadora. Eu sei. Não há heróis puros nesta história, nem vilões absolutos. Há apenas pessoas com suas fraquezas, suas mentiras, suas dores e suas capacidades de amar e de odiar. Eu fui traída, humilhada e reagi. Eu não me curvei, não me deixei destruir. Eu lutei, à minha maneira, com as armas que a vida me deu. Eu sou Cecília Azevedo Bastos. Tenho 69 anos. E esta é a minha história. Uma história de amor, traição e uma vingança calculada que me transformou para sempre. Eu venci, sim. Mas a vitória, às vezes, tem um sabor amargo. E a pergunta que fica é: o que você faria se estivesse no meu lugar? Até onde você iria para restaurar sua dignidade? Pense nisso. Porque a vida, minha querida, é um jogo de xadrez. E às vezes, para vencer, você precisa se tornar a peça mais perigosa do tabuleiro.